Boa noite a todos. É com muita alegria que damos início às atividades da noite de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus, a Jesus e a equipe espiritual que nos acompanha em todas as atividades de nossa casa espírita. Vamos, neste momento, nos envolver em vibrações de amor, de compreensão, de paciência, tendo a certeza do amor que Deus tem por cada um de nós e que nós possamos seguir a nossa jornada terrena firmes e perseverantes nessa seara maravilhosa que é a seara de Jesus. E agradecemos aos companheiros de jornada que nos auxiliam com as suas doações para o bazar, para as cestas básicas. E em seguida, nós teremos a prece inicial, a palestra, a vibração e a prece final. E pedimos que no momento da vibração, pode ser colocado uma jarra ou um copo com água para que esta água possa ser fluidificada. É necessário e é muito importante também lembrarmos que no momento de vibração, que nós estejamos unidos e envolvidos em prece, para que possamos, neste momento, receber as vibrações benéficas e salutares da equipe espiritual que nos auxilia, que nos dirige em todas as nossas atividades da quinta-feira. Que Jesus nos abençoe e damos graças a Deus por estar aqui mais uma vez para darmos início às nossas atividades de hoje. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, novamente estamos aqui unidos em prece, que embora distantes fisicamente, estamos presentes um no coração dos outros. Sabemos da importância de darmos continuidade às nossas atividades, que embora não presenciais, continuam sendo realizadas. Pedimos, Senhor, que possa, a cada dia, alimentar cada vez mais a nossa comunhão contigo, para que através da nossa fé, firme, vibrante e persistente, possamos buscar sempre a nossa reforma íntima, sem nunca esquecermos os conhecimentos e os teus ensinamentos. Que o teu Evangelho, Senhor, seja a nossa bandeira diária a ser levantada e a ser vivida com fé, com amor, com convicção, a fim de trabalharmos sempre na seara do bem, em nosso benefício e mais ainda em benefício de todos os irmãos necessitados. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui falando à distância pela circunstância que nos encontramos no momento em nosso país, em nosso planeta. O tema da noite será relacionado aos dois últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 27, Pedi e obtereis, e o capítulo 28, Coletânea de preces. Então falaremos hoje sobre o valor e a importância da prece em nossas vidas. Para podermos iniciar uma reflexão da noite, seria interessante pensarmos e analisarmos o que é a prece. A prece nada mais é do que o veículo do pensamento, nosso pensamento,
que chega até um ser superior. Como pode acontecer isso? Através do nosso pedido. Quando nós pedimos do fundo do nosso coração, um pedido para nós mesmos, um pedido para outrem, ou um pedido para quem já partiu, qualquer tipo de pedido que façamos para os espíritos bons, eles nos atenderão. De que forma? No momento que nós pedimos, aquele espírito bom que está por ali, ele vai ouvir o nosso pedido de prece e vai remeter a outros se precisar. E sempre esses pedidos chegarão a Deus. Então é o elo que liga a nosso pensamento, os nossos pedidos até os seres superiores. Como que podemos fazer? Existem 3 tipos de prece. Aliás, 3 pedidos que nós podemos fazer. Pedir, que a gente sempre pede, glorificar, louvar e agradecer. Como que a gente pode pensar assim? Será que a gente agradece? Será que a gente louva a Deus? Ou será que a gente só pede? Quase sempre só pedimos. Pedimos coisas inúteis, coisas que Deus não nos atende. Por que Deus não nos atende? Porque aquilo que pedimos no momento, Deus sabe o que é bom para nós. Então não adianta pedirmos coisas inúteis que Deus não nos atenderá. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei no início, que é coletânea de preces, lá teremos preces de todos os tipos, para aqueles que partiram, pelos favores atendidos, recebidos, por aquele que acabou de nascer, pelos espíritos que nos perturbam, pelos nossos anjos de guarda, enfim, todos os tipos de prece. No capítulo 27, fala da eficácia da prece, do valor da prece, da qualidade da prece. Então, são vários itens que fazem com que a gente possa refletir essa noite sobre a importância do nosso momento de prece. Em primeiro lugar, o que a gente deveria fazer ao acordar? Antes de levantarmos, agradecer a Deus e a Jesus, aos nossos mentores espirituais, que nós passamos uma noite boa, que nós tivemos um sono bom e que muitas vezes nos encontramos com os nossos instrutores espirituais, com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda. Quando nós nos encontramos com eles, mas muitas vezes só fica aquela leve lembrança, porque nós não nos lembramos, mas a gente sabe durante o dia que nós tivemos aquelas intuições que nos auxiliará no nosso dia. E ao deitarmos, deveremos também fazer a prece não deitado, sentado, porque podemos começar a oração e acabarmos conciliando o sono. Então fazemos a prece, agradecendo o dia que tivemos e todas as oportunidades que tivemos durante o nosso dia para a nossa evolução. Qual a melhor prece para Deus? Não é a quantidade de prece, aquelas preces feitas maquinalmente, aquelas preces que fazem decoradas, que nós decoramos desde criança e que fazemos às vezes, muitas vezes, sem perceber até o que estamos falando. A melhor prece, segundo André Luiz, no livro Conduta Espírita, é aquela que sai do fundo do nosso coração, aquela prece espontânea, aquela prece que sai livremente, que nós não vamos ficar preocupados em decorar aquela prece. Essa sim deveria ser a prece mesmo, é do fundo do nosso coração, que é aquela mais espontânea, daquele sentimento que nós estamos no momento sentindo. Então, quando nós fizermos a nossa prece, devemos procurar fazer espontaneamente. Claro que, se não soubermos, vamos fazer aquela que a gente aprendeu. E se a gente não sabe nenhuma, pelo menos vamos ler o Pai Nosso, mas prestando atenção, lendo pausadamente, fazendo com que aquelas palavras nos interiorize, que nós possamos entender o que
Jesus quis dizer falando da prece Pai Nosso? Nós temos vários exemplos que podemos pensar nesse tipo da qualidade e a quantidade da prece. E na confiança que nós temos que ter na providência divina. Porque quando nós pedimos, muitas vezes a gente fala assim, eu pedi, mas Deus não me atendeu. Não é que Deus não nos atendeu. É que naquele momento, aquilo que pedimos talvez não seja o melhor para nós. E Deus faz com que a gente entenda assim, comparando, que se nós tivermos uma doença, muitas vezes temos que tomar um remédio muito amargo para curar essa enfermidade. Por que isso? Porque lá na frente, mais no futuro, nós poderemos entender que aquele momento não seria bom aquilo que nós havíamos pedido em nossa prece. Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma prece que diz assim, que se porventura eu não receber o meu pedido, se eu não for atendido, que eu aceite com resignação aquilo que veio até mim. Então, o que acontece? Com tudo isso, a gente pode perceber que a prece é de infinita importância em nossas vidas, sempre. Então, nós podemos pedir para os outros? Podemos sim. Podemos pedir para quem já partiu? Podemos sim. Podemos pedir para todas as outras pessoas que quisermos, parentes, amigos, pessoas que estão necessitando da prece? Claro que sim. Só que nós também podemos pedir, como muitos fazem, por aqueles que estão para desencarnar. André Luiz conta que certa vez uma senhora estava quase desencarnando, ela estava por um fio para desencarnar. E sua nora estava grávida, quase tendo a hora do parto. E ela, muito angustiada, muito preocupada com toda aquela situação, ela acabou ficando mais angustiada e a senhora, que seria a sogra da moça, também preocupada em partir e ela estando ainda esperando o bebê. E o menininho, outro menininho, filho da moça, da nora, vendo aquela situação, a angústia da mãe, menininho pequeno, ele pegou, fechou os olhinhos e pediu a Deus e a Jesus que deixasse sua avó ficar mais um pouquinho com eles, que pelo menos ficasse para poder conhecer o irmãozinho que estava chegando, para que sua mãezinha tivesse tranquilidade na hora de ter o seu irmãozinho. E Jesus, Deus, atenderam o seu pedido. Por que atenderam? Porque ele tinha o merecimento. Porque o pedido que ele fez não era um pedido injusto, era um pedido justo. E quando nós pedimos alguma coisa justa, Deus nos atende. E essa tanto fazia ela desencarnar naquele momento um pouquinho mais, então deram uma moratória para aquela avó, para que ela ficasse mais um pouco aqui no nosso planeta, encarnada, para que pudesse então acalmar o coração de sua nora. Então, nesses momentos nós percebemos que quando a prece é realmente feita do fundo do coração e é justa o pedido, sempre Deus nos atenderá. Tem outra história que se é contado, muitos já devem ter ouvido, daquele alpinista que se dizia ateu e que ele era muito audacioso. Esse alpinista, certo dia, escalando uma montanha, teve um acidente e caiu. Ficou pendurado por uma corda, somente por uma corda. Então, esse alpinista, naquele momento, dizendo que era ateu, mas falou assim: meu Deus, me socorra. E Deus, ou aqueles espíritos que estavam por perto, que são os intercessores, os que, através dos fluidos que ligam a Deus, escutaram aquele chamado de desespero.
de Deus auxiliá-lo, ajudá-lo, e intuíram ele. Você confia em Deus? Confio, diz ele. Você acredita em Deus? Acredito, disse ele. Então, corte a corda. E ele ficou, não cortou a corda. Nós cortaríamos aquilo que a gente não está vendo, que já estava escuro, não via o que tinha embaixo, o que estava do lado, não sabia em que lugar estava direito, quanto ele tinha despencado, quanto ele tinha caído. Ele não cortou a corda, não confiou suficientemente no pedido e na resposta que ele havia tido. No outro dia, contam que acharam ele morto a mais ou menos 2 metros da altura do chão, ou seja, se ele tivesse confiado, cortado a corda, ele teria sobrevivido. Então, nesse momento, a gente pensa, muitas vezes nós fazemos o pedido, mas nós não confiamos na resposta de Deus. E assim, nós sempre estamos não acreditando, talvez, na providência divina, que tudo tem o seu porquê e tudo tem o seu motivo. No livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma historinha que fala assim: louvado seja Deus. Certa vez, em uma fazenda, no tempo ainda da escravidão, um escravo era muito resignado. Esse escravo, ele sempre dizia assim, se alguém lhe fizesse um mal, ele perdoava e olhava ao céu e dizia assim, louvado seja Deus. Se alguém lhe ferisse, ele perdoava e dizia, louvado seja Deus. Sempre ele levava dessa forma a sua vidinha difícil, sofrida, naquele lugar onde ele morava. Certo dia, houve no Brasil a libertação, o dia da libertação dos escravos. E ele foi chamado pelo seu patrão, pelo senhor, que esse senhor falou assim para ele, que ele estava numa situação difícil, financeira, que ele também estava muito adoentado e pediu se ele poderia então ficar com ele, auxiliando ele em sua fazenda. E o escravo pensou assim, se eu fizer isso, Deus me reconhecerá e saberá que eu estou agindo bem, fazendo bem a ele. E ele resolveu ficar. E o tempo foi passando e com o tempo o patrão foi cada vez mais adoecendo, cada vez mais perdendo os bens, acabou desencarnando. E ele não tinha mais forças para trabalhar em lugar nenhum, ele tentava, mas não conseguia. A partir disso, da desencarnação do Senhor, ele acaba esmolando, pedindo esmola aqui, comida ali, roupas para cobrir o seu corpo e morava numa velha choupana de palha. Até que um dia ele deitou-se para dormir e, ao deitar e fazer a sua prece, sempre agradecendo como ele era analfabeto, ele dizia assim, louvado seja Deus, fazia a sua prece do fundo do coração. Com isso, ele deitou para dormir e, ao começar a conciliar o sono, ele levou um susto. Eis que na frente dele aparece alguém. E ele pensou, quem será? Pensando às vezes que fosse já alguma pessoa querendo fazer alguma maldade. Daí ele percebeu que era um espírito de luz, que era um anjo, o seu anjo de guarda. Quando ele viu, ele tentou se levantar, conversar, daí o espírito de luz falou para ele, calma, as tuas preces, o seu louvado seja Deus, chegou até Deus. E hoje eu vim buscá-lo para levá-lo junto a Deus ao plano espiritual. Então,
ele ficou mais tranquilo, calmo e entregou-se àquele momento para esse espírito que foi enviado para buscá-lo. No outro dia, encontraram o velho escravo morto em sua cama, em sua choupana de palha. Só que nesse momento, contam nesse livro, que estava cheio de passarinhos em cima, no telhado, como se fosse no telhado dessa choupana, no meio das madeiras, e cantando. Dizem aquelas pessoas que os passarinhos pareciam cantar: louvado seja Deus. Então Jesus e Deus, Maria, sempre nos atendem e entendem que aquela prece que saiu do fundo do nosso coração é a mais importante, é aquela que nós deveríamos sempre fazer em qualquer momento de nossas dificuldades, não só no momento das nossas dificuldades, porque infelizmente ainda temos aquele hábito de pedirmos somente quando precisamos, quando estamos com dificuldades, quando estamos passando por uma dor, por uma angústia, por dificuldades financeiras. Daí todos lembram de orar, todos lembramos de fazer as preces, mas é como a gente fala: pedir, agradecer e louvar. É assim que a gente faz, mas na verdade deveríamos louvar a Deus primeiro, agradecer e por último pedirmos. Ao pedirmos, se formos justos no nosso pedido e termos o nosso merecimento, nós alcançaremos sim o nosso objetivo de receber a nossa resposta daquela prece. Mas nem sempre nós temos o hábito de agradecer e muito menos de louvar a Deus aquilo que pedimos. Então, aquele escravo simples, analfabeto, que não sabia fazer nenhuma oração decorada, ele nos dá um exemplo maravilhoso, fazendo com que a gente reflita que todos nós deveríamos fazer assim, seguir o exemplo desse escravo que viveu nesta fazenda naquele tempo. Muitas vezes nós nos preocupamos em fazer uma oração bonita para que os outros ouçam a nossa oração, a nossa prece. Mas não é necessário. O melhor de tudo, a melhor oração para chegar a Deus é aquela que vem simples do fundo do nosso coração. Estamos assim pedindo sempre, mas devemos sim agradecer e louvar. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: lá no finalzinho do capítulo, tem uma partezinha que Santo Agostinho nos fala, que a prece, a oração, é como um orvalho divino. E que esse orvalho faz com que nós possamos andar por um caminho e nesse caminho chegarmos a Deus. Então, o fechamento do capítulo 27 é muito bonito, porque Santo Agostinho nos traz essa mensagem maravilhosa, dizendo que nós, para chegarmos a Deus, seguindo esse caminho, e fala também da prece como um orvalho que chega até Deus. Em todas as preces que são decoradas, não é que nós não possamos fazer. São preces que deveríamos fazer, mas de uma forma diferente. Como eu falei antes sobre o Pai Nosso. Porque muitas vezes a gente faz maquinalmente e não sabe e não entende
que essa prece, a verdadeira essência dessa prece. Tem uma outra coisa que também se fala muito, que será que é importante as rezas, as orações, as preces, as rezas coletivas, como muitos falam? É importante sim, mas a importância maior de tudo isso é que todos estivessem fazendo a oração com o mesmo objetivo, com a mesma sintonia. Porque senão, cada um faz de um jeito. E o pensamento, um pensa uma coisa, outro pensa outra. Então, o objetivo não é, muitas vezes, atingido. Porque o importante é que seria a mesma sintonia. Por isso que, quantas vezes nós, às vezes no estudo, na casa espírita, ou mesmo no dia da reunião pública, quando fazemos aquela prece que todos nós, ao fecharmos os nossos olhos, ao nos concentrarmos para fazer essa prece, nós recebemos uma paz muito grande. Parece que estamos até flutuando. O que é isso? É porque todos aqueles que estão ali, naquele ambiente, estão pensando coisas boas, imaginando coisas boas, pensando no bem para nós mesmos e para os outros. Então, essas preces coletivas, elas têm uma grande importância nesses momentos. E principalmente quando todos fazem uma corrente, um elo, um forma um elo, cada um sendo um elo de uma corrente de oração. Porque todas essas preces chegarão sim a Deus. Tem um livro chamado Tutelados de Maria. Nesse livro, eles relatam que aqueles desesperados, aqueles que se encontram muito angustiados, não só aqui no plano físico, mas também no umbral, no plano espiritual, principalmente nas zonas umbralinas, que passam a pedir ajuda a Maria. E nesses momentos, nessas fases que eles pedem essas ajuda, aquele espírito bom que está passando por ali capta aquela ideia. E aquela ideia, então, chega aos mais altos, aos superiores, e chega finalmente a Deus. Quando chega lá, eles resolvem, se a prece for justa e aquele que pediu tiver o merecimento, eles atendem de pronto. Então, todos aqueles tutelados de Maria, que estão passando por dificuldades, como relato no livro, todos, não importa o que falta cometemos, todos estaremos recebendo esta resposta. Agradecemos a Deus, a Jesus, por esta oportunidade. Pedimos ao Pai que nos dê sempre a força, a esperança e todas as coisas que nós necessitamos para mantermos sempre os nossos bons pensamentos no amor, na paz e na confiança e na esperança em Deus e em Jesus. Que nós possamos, Senhor, através dessa reflexão da noite, continuarmos fazendo as nossas preces, mas prestarmos muito mais atenção ao que estamos falando, ao que estamos dizendo, ao que estamos pedindo e jamais esquecermos de agradecer e de glorificar a Deus, louvar a Deus por essas preces e pelo que nós recebemos, porque somente quando Deus entender que nós merecemos receber a resposta, receberemos. Então, jamais devemos dizer que Deus não atendeu um pedido nosso. E pensar sempre que temos que pedir coisas úteis e não pedir coisas banais. Então, essa noite, através dessa reflexão da prece, que possamos lermos os capítulos que falam da coletânea de preces, que são preces para todos os tipos que necessitamos, e também do pedi e obtereis.
Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre, que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Nesse momento, para encerrar nosso trabalho, vamos fechar os nossos olhos e nos envolver numa corrente de energia fluídica, que possamos receber em nossos lares a presença da espiritualidade nos auxiliando e nos envolvendo, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao amado Mestre Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo pela oportunidade da palestra, agradecendo a oportunidade de estarmos passando por tudo o que estamos passando como forma de aprendizado, de evolução para o nosso espírito. E pedimos, nesse momento, amado Mestre Jesus, que a Tua luz chegue nos lugares mais sombrios do nosso planeta, chegue nos corações mais perversos, chegue também nos corações mais desesperados. Que a Tua energia, que o Teu amor
proporcione a cada um de nós o otimismo e a perseverança que necessitamos. Pedimos também que auxilie os irmãos que estão acamados, que abençoe a nossa cidade, os nossos familiares, os nossos amigos, e que principalmente envolva os irmãos desencarnados, para que eles possam ser recebidos pela equipe espiritual que está no trabalho constantemente. Divino Pai, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos e que o amado Mestre Jesus nos proteja sempre. Que assim seja.